Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens da chegada dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ocupando os respectivos lugares. Sempre, como acontece quartas e quintas-feiras, você acompanha esse momento ao vivo que antecede o início da sessão plenária, a declaração do início da sessão plenária, com a leitura da ata da sessão anterior e, eventualmente, comunicados, uma série de coisas que podem acontecer, antecedendo o pregão dos processos. E vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, aqui na TV Justiça, direto do plenário. Boa tarde a todos, obrigada, podemos nos sentar. Declaro aberta a 30ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste dia 6 de outubro de 2022. Saúdo os senhores ministros, a senhora ministra, o senhor procurador-geral da República, os senhores servidores, senhoras e senhores advogados presentes e todos que nos assistem. Passo a palavra à senhora secretária. Dá início à sessão a excelentíssima ministra-presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber. A 29ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 5 de outubro de 2022. Também no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, à esquerda da excelentíssima ministra-presidente, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André. Na imagem, mulher branca, cabelos lisos, abaixo dos ombros. Veste roupa branca, usa uma beca preta sobre os ombros. Abriu-se a sessão às 16h58, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os senhores ministros sobre eventual objeção ou observação quanto à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59, sob a minha relatoria, em que requerentes o Partido Socialista Brasileiro, PSB, o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, o Partido dos Trabalhadores, PT e a Rede Sustentabilidade. Há diversos amiticuri, e esta ação vincula-se às ODS 15, 16 e 17. Vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Senhores ministros, esse processo, que nos chega sob a forma de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e com pedidos subsidiários de conhecimento, seja como ADI, seja como ADPF, ele, na verdade, consubstancia um processo estrutural. E, por isso, eu vou pedir a Vossas Excelências licença para fazer uma leitura minuciosa do relatório. E depois teremos inúmeras sustentações orais. Trata-se, senhores ministros, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como venho de apregoar, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelos partidos que também acabei de enunciar, em face... Na imagem ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, a excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra administrativas, objetivando suspender a paralisação do Fundo Amazônia. Funda-se a pretensão autoral no argumento de omissão inconstitucional. Mulher de pele branca, cabelos loiros, usa óculos de grau. Veste uma roupa cor de mostarda. Usa uma toga preta sobre os ombros. Na pauta ADO 59, requerentes PSB e outros. Referentes à ativação e destinação dos recursos disponíveis do Fundo Amazônia para execução das políticas públicas necessárias à tutela adequada do bioma amazônico. Justificam os autores a necessidade do Fundo Amazônia como principal instrumento de política financeira em aplicação pelo governo federal, comprometido com a proteção da Amazônia Legal. E, para tanto, contextualizam a conexão entre a Amazônia Legal e o Fundo, partindo de duas premissas, uma de natureza fática e outra de natureza normativa. A premissa fática
explicita as condições da realidade da Amazônia Legal, demonstrada a partir dos índices de incremento das queimadas e do desmatamento do bioma, com causas multifatoriais, conforme os dados anuais e os alertas diários emitidos pelo sistema do INPE, estruturados como PRODES e DETER. Quanto ao aumento do desmatamento, assinalam os partidos o índice de 30% a mais para o ano de 2009. Anotam que, comparados os meses de julho de 2019... Na pauta, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 59, requerentes PSB e outros. 78% na área de alertas de desmatamento. Com relação ao ano de 2020, elucidam a adição de 55% da área de alertas em relação ao ano de 2009, no primeiro quadrimestre. Sublinho o acréscimo das queimadas verificado no período entre os meses de janeiro e agosto de 2019, equivalente ao percentual de 145%. Segundo afirmam, sobre as queimadas, aliás, vale destacar que, ao longo de 2019, a área total da Amazônia destruída por incêndios é estimada em 72.501 quilômetros. No mesmo período, em 2018, foram queimados 47.171 quilômetros quadrados, o que representa um aumento de 67% no ano. Por último, destacam a progressão do desmatamento em terras indígenas, consubstanciado em um índice de 59% nos meses de janeiro e abril de 2020, em comparação com o ano de 2019. A segunda premissa diz respeito à conjuntura normativa do Fundo Amazônia. Segundo apontam, este fundo teve sua criação autorizada pelo Decreto 6.527 de 2008, com fundamento no artigo 23, incisos 6 e 7 da Constituição Federal, e no desenho do federalismo cooperativo em matéria ambiental, no qual a União assume o papel de coordenadora dos esforços e das políticas pertinentes com os demais entes federados. De acordo com o referido decreto, o Fundo Amazônia constitui iniciativa pioneira de financiamento das ações de redução de emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal. Este, a seu turno, trata-se de um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de emissões de gases de efeito estufa decorrentes do desmatamento e da degradação florestal, considerada a função de conservação de estoques de carbono florestal. Da análise dos relatórios sobre os resultados do Fundo Amazônia, produzidos por equipe de consultores independentes, como CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, da Organização das Nações Unidas, extraem os autores que, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2018, houve contribuição significativa... Quem fala é a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. ...das políticas públicas de comando e controle contra o desmatamento da Amazônia Legal. Ilustram a importância e o impacto efetivo do Fundo Amazônia na materialização das atividades de preservação do bioma, com a apresentação dos seguintes dados a partir do relatório do Fundo do ano de 2018. Desembolso da quantia de 1,86 bilhões de reais para o suporte financeiro de 103 processos desenvolvidos pelos entes federados e estaduais, União, universidades e entidades do terceiro setor. Dentre eles, registram 746 mil imóveis rurais
inscritos no Cadastro Ambiental Rural, 162 mil pessoas beneficiadas com atividades produtivas sustentáveis, 687 missões de fiscalização ambiental, 465 publicações científicas ou informativas produzidas, 338 instituições apoiadas diretamente e por meio de parceiros, 190 unidades de conservação apoiadas e 65% das áreas das terras indígenas da Amazônia apoiadas. Seguindo essa linha argumentativa, sustentam a postura omissiva da União no cumprimento dos seus deveres constitucionais de proteção adequada e suficiente do direito fundamental ao ambiente, nos termos do artigo 225 e do artigo 23, 6 e 7 da Constituição Federal, que diz respeito ao regime de repartição de competência administrativa em matéria ambiental. Explicitam a inobservância dos deveres de proteção prescritos no artigo 225 da Constituição, especificamente os deveres de preservar e restaurar processos ecológicos, promovendo o manejo ecológico dos ecossistemas e de definir os espaços territoriais e componentes a serem especialmente protegidos e de proteger a fauna e a flora. Como consequência do inadimplemento desses deveres constitucionais de tutela do meio ambiente, assinalam a inexistência de políticas públicas adequadas, cuja causa principal consiste na extinção dos mecanismos normativos essenciais para a gestão do fundo e, por conseguinte, no represamento de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais de recursos, fato que impossibilita a contratação de novos projetos voltados ao combate e ao controle do desmatamento. À vista do quadro fático normativo desenhado, os autores afirmam a competência dessa Suprema Corte para a correção da alegada omissão inconstitucional quanto à adoção de providência de índole administrativa, consistente na ausência de repasses que totalizam o valor de 1 bilhão e 500 mil reais para o financiamento das políticas públicas voltadas à preservação da Amazônia Legal. Com fundamento na alegação da probabilidade do direito afirmado e do perigo de dano, resultado da omissão inconstitucional arguída, configurado nos indicadores de aumento exponencial do desmatamento, da queimada e dos conflitos ambientais na Amazônia Legal, nos indicadores de efetividade do Fundo Amazônia enquanto principal instrumento financeiro de proteção do bioma, por meio do apoiamento de projetos e ações de comando e controle, e na recessão econômica resultado da pandemia da Covid-19, pedem seja concedida medida cautelar para determinar à União que tome as providências administrativas necessárias para reativar o funcionamento do Fundo Amazônia, permitindo a captação de recursos por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, das 3 esferas, federal, estadual e municipal, fundações de direito privado, incluídas as fundações de apoio, associações civis, empresas privadas, cooperativas, governo Quem fala é a excelentíssima ministra presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber. Multilaterais, conforme previsto em seu próprio sítio eletrônico. Segundo, determinar à União que efetue regularmente o repasse dos recursos financeiros dos projetos já aprovados, conforme valores, cronogramas e demais condições estabelecidas nos contratos de apoio financeiro firmados. Terceiro, determinar à União que realize a avaliação dos projetos que se encontram nas fases de consulta ou de análise, no prazo de 90 dias, com base nas regras aplicáveis à época em que foram protocolados, e, em caso de aprovação, que passe a efetuar os repasses financeiros. Quarto, determinar à União que
realize a avaliação regular de novos projetos que venham a ser protocolados para apoio do Fundo Amazônia, com base no Decreto 6.527, de 2008, e nas diretrizes e critérios para aplicação dos recursos e focos de atuação estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, anteriormente à desestruturação indevida deste órgão colegiado por meio do Decreto 10.223, de 2020. 5. Determinar que o gerenciamento dos valores liberados seja exercido pela instância colegiada, que tenha a participação de representantes dos entes federativos interessados nos projetos apoiados pelo Fundo e de representantes da sociedade civil interessada, com acompanhamento da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Estadual, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, diante da extinção do Comitê Orientador até então existente, promovida pelo Decreto 10.223, de 2020. Ainda, determinar a União que se abstenha, por meio de novas condutas omissivas, de paralisar... Na pauta ADO 59, ministros julgam ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia, requerente PSB e outros. Que não os previstos no artigo 1º do Decreto 6.527, de 2008, e respeite os procedimentos de acesso aos recursos estabelecidos no mesmo decreto e nas diretrizes e critérios para aplicação dos recursos e focos de atuação estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, anteriormente à reestruturação indevida deste órgão colegiado. No mérito, os autores buscam a confirmação das medidas cautelares e a declaração de inconstitucionalidade do comportamento omissivo, lesivo do poder público em não dar andamento ao funcionamento do Fundo Amazônia, vedando-se novos atos omissivos que venham a ser feitos nas programações futuras, em respeito ao Pacto Federativo e aos direitos fundamentais relativos ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado e dos povos indígenas. Subsidiariamente, forte na afirmação da reiterada omissão da União na formulação dos atos administrativos necessários para que o Fundo Amazônia tenha funcionamento, sustentam dúvida razoável e objetiva quanto à classificação dessa conduta, se omissão ou ato lesivo do poder público contrário aos direitos fundamentais. Frente a este contexto, postulam, na hipótese de classificação distinta da omissão, seja conhecida esta ação como ADI ou ADPF. A Presidência da República, na manifestação juntada, sustenta de início preliminar de não conhecimento da ação, a alegação de inadmissibilidade de ADO para a proteção de situações individuais e concretas que devem ser vindicadas pela via do controle difuso. Assinala a inexistência de dever constitucional pendente de concretização pelo Poder Executivo, ao fundamento de que a omissão justificadora da ação direta é de natureza legislativa. Argumenta que a omissão administrativa não normativa, suscetível de impugnação por ADO, exige previsão constitucional, sob pena de se vindicar, via Poder Judiciário, a individualização de juízos administrativos concretos, baseados na discricionariedade. Invoca a complexidade da caracterização da omissão em face de normas constitucionais programáticas, porquanto indeterminável o significado de atuação normativa razoável. No tocante à inexistência de omissão, assevera ainda a Presidência da República a atuação normativa administrativa da matéria, materializada
nos decretos 6.527 de 2008, 10.144 de 2019 e 10.223 de 2020, e na portaria MMA 370/2015. Ressalva que o Fundo Amazônia, não obstante sua relevância para a prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da conservação e uso sustentável da Amazônia Legal, constitui instrumento de política ambiental, mas não o único. Desenvolve o argumento da legitimidade do poder regulamentar atribuído ao Presidente da República para promover as alterações que julgar necessárias na composição e gestão do Fundo Amazônia. Manifesta-se pela improcedência da ação. Ministra, pausa a fala e bebe água. Ministro de Estado do Meio Ambiente, a semelhança da argumentação construída pela Presidência da República, enfatiza a ausência de omissão inconstitucional a ser imputada ao Ministério do Meio Ambiente, notadamente quando considerada a competência do BNDES para gerir o Fundo Amazônia e a extinção dos comitês colegiados pelo Decreto Presidencial 9.759 de 2019. Ademais, refuta o caráter genérico dos pedidos formulados na inicial. Comunica a adoção de atos de negociação com os doadores internacionais, com o fim de encontrar modelo de governança do fundo adequado às diretrizes do governo. Aponta a incompetência do Ministério do Meio Ambiente para a adoção de qualquer medida administrativa que permita a reativação do Fundo Amazônia. O advogado-geral da União pronuncia-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência, enfatizando a insubsistência da argumentação inicial quanto à situação de omissão, ao fundamento de que os órgãos federais competentes adotaram as medidas de natureza administrativa necessárias para a tutela do bem ambiental em debate. Quanto ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, assinala as tratativas em andamento com os países doadores a fim de reconstituir a governança do Fundo Amazônia, conforme informações do próprio Conselho. No meu relatório, eu transcrevo a seguir, de forma resumida, por óbvio, a manifestação do governador do Pará, ou seja, dos estados que integram o Fundo Amazônia. Então, temos as informações, num primeiro momento, do governador do Pará, com o resumo dos projetos que lá estavam sendo realizados, do governador do Maranhão, do governador do Amazonas, do governador de Rondônia, que são bem extensas, do BNDES, que foi ouvido e juntou informações relevantes quanto à gestão dos recursos do Fundo Amazônia, em especial a sua distribuição aos projetos a ele vinculados, nos termos regulamentados pelo Decreto 6527 de 2008. Aqui alguns dados são importantes. O BNDES afirma que recebeu o total de 3.396.694.000 em doações, deste total, em doações do governo da Noruega, ou melhor, que 91% dos valores recebidos correspondem a doações do governo da Noruega, 5,7% doações do governo da Alemanha e 0,5% de doações da empresa brasileira Petrobras. Quanto à quantia, revela que a aplicação financeira das doações gerou receitas num valor acumulado de R$ 1.460.233.382, valor apurado em 31 de março de 2020,
em decorrência dos rendimentos financeiros. Descreve que a carteira atual do fundo engloba 103 projetos apoiados num valor total de R$ 1.859.577.029,69. Na pauta ADO 59, requerentes PSB e outros. O valor de R$ 1.178.034.330,98. Dos 103 projetos apoiados pelo BNDES, 27 foram concluídos, sendo que no ano de 2019 foram desembolsados R$ 108.857.000 para projetos contratados e ainda não concluídos, de forma a garantir a execução das ações planejadas. Segundo informa, o apoio do fundo está distribuído da seguinte forma: 61% destinados a projetos apresentados pelo setor público, sendo 31% a projetos de governos estaduais, 28% a projetos da União Federal, 1% a municípios e 1% a universidades públicas. 38% destinados a projetos de organizações da sociedade civil e 1% destinados a um projeto internacional da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, organização intergovernamental formada por 8 países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, como pode ser verificado do relatório anual de atividades disponibilizado no endereço eletrônico do Fundo Amazônia, de forma pública, em observância aos valores de transparência e compromisso contratual com os doadores. Quanto aos projetos vinculados ao fundo com análise suspensa, esclarece que as atividades de fomento, protocolo e análise de novas operações no âmbito do Fundo Amazônia estão suspensas em função das negociações entre o governo brasileiro e os governos dos países doadores acerca da governança do fundo. Na data em que a COFA foi extinta, a carteira de projetos em fase de análise, protocolados pelos BNDES para apoio no âmbito do Fundo Amazônia, compreendia 54 operações, num montante total de 2,2 bilhões de recursos solicitados. Dentre essas operações, 14 projetos, num montante global de 478 milhões, já tinham tido sua elegibilidade aprovada pelo Comitê de Crédito e Operações do BNDES e 40 projetos ainda não tinham tido sua análise preliminar concluída pela equipe técnica para encaminhamento à deliberação. Prossegue o BNDES, aclarando a governança do Fundo Amazônia de acordo com a disciplina instituída pelo Decreto de 2008. Explica competir ao BNDES a tarefa de operacionalizar a captação de doações e realizar as atividades de análise, aprovação e contratação das operações, bem como de acompanhamento, monitoramento e prestação de contas relativa aos projetos contratados. Assinala que, ao lado da normatização do Decreto de 2008, deve observância às condições constantes dos governos de doação e aos vetores estabelecidos pelo COFA, órgão de governança, cujas atribuições consistem no estabelecimento de diretrizes e critérios para a atuação do banco na sua atividade de gestor do fundo. Instrui que o Decreto 9.759 de 2019, ao extinguir e estabelecer diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública,
impactou a estrutura de governança do COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que até então era formado por representantes do governo federal, dos governos estaduais da Amazônia Legal, da sociedade civil e presidido pelo Ministério do Meio Ambiente. De outro lado, o Decreto 10.144, de 2019, revogou o artigo 2º do Decreto 6.527, de 2008, que permitia ao BNDES emitir diploma reconhecendo a contribuição dos doadores do Fundo Amazônia. Consoante articula, as alterações promovidas no decreto de 2008, a que acabo de referir, têm impactos diretos nos contratos de doação celebrados entre o BNDES e os doadores. Repito, governo da Noruega, governo da Alemanha, porquanto esses prevêem um modelo de governança baseado no COFA e no CTFA, que é o Comitê Técnico do Fundo Amazônia, como regra estruturante de atuação e responsividade do fundo. No particular, importante a seguinte explicação. Aspas. Nesse sentido, vale destacar que não apenas a extinção dos comitês acima, mas qualquer estabelecimento de uma governança diferente daquela estabelecida originalmente no decreto de 2008, tal qual a proposta estabelecida no item E do pedido desta ADIM, sem prévia negociação com os doadores, afeta os compromissos estaduais já estabelecidos com os doadores do fundo, conforme mencionado anteriormente. Eventuais mudanças na governança necessitam, portanto, de negociação prévia com os doadores e ajustes no documento do projeto, que é referenciado diretamente nos contratos de doação. Fecho aspas. De acordo com o BNDES, o Fundo Amazônia tem papel de destaque internacional enquanto instrumento legítimo de captação de recursos de doações no contexto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para combate ao desmatamento, por meio de apoio a projetos direcionados a esse propósito. Entretanto, devido às alterações normativas promovidas pelo governo federal, com impacto no modelo de governança formalizados nos contratos com os doadores, as operações estão circunscritas às atividades de execução dos projetos em andamento, observando os contratos celebrados e suspensos os protocolos de novos projetos e análise daquele outrora protocolados. Outro ponto destacado refere-se às atividades de controle e fiscalização dos informes prestados pelo BNDES, a partir de auditorias contábil e de cumprimento realizadas por processos externos, as quais concluíram pela aprovação das atividades desenvolvidas no contexto do Fundo Amazônia, sem ressalvas ou inconformidades. Nessa linha de controle, os resultados da avaliação de meio termo da efetividade do Fundo Amazônia, finalizada em 2019 por equipe de consultores independentes com a coordenação técnica da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o CEPAL, revelam um quadro fático de evidências no sentido da contribuição do Fundo Amazônia para a consecução das políticas ambientais de redução do desmatamento no bioma amazônico. Como consta nas informações, a avaliação incluiu também 2 estudos complementares, sendo um dedicado à análise da distribuição de benefício
das ações apoiadas pelo Fundo Amazônia e o outro ao impacto dos projetos de implantação do cadastro ambiente rural. De igual modo, a decisão tomada no processo de auditoria feito perante o Tribunal de Contas da União, que em 2018, ao julgar as atividades desempenhadas pelo BNDES na qualidade de gestor do fundo, concluiu, em síntese, pela adequada gerência do fundo, na medida em que, não obstante a necessidade de ajustes pontuais, atingira os objetivos propostos com a aplicação dos recursos desembolsados. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em cumprimento à solicitação por mim encaminhada, apresentou relatório com os dados sobre o desmatamento detectado na região da Amazônia Legal no período compreendido entre os anos de 1988 a 2019 e de forma mais detalhada entre os anos de 2013 e 2019. Aqui, no relatório, eu detalho, né, os objetivos e o funcionamento dos sistemas de monitoramento voltados para quantificar e auxiliar no controle do desmatamento, que são os denominados PRODES e o DETER. Né? Vou me eximir da leitura e digo que, a partir do detalhamento desses sistemas, o INPE expõe os dados coletados que traduzem uma realidade de crescente aumento das taxas de desmatamento no bioma da Amazônia. Há uma série de dados muito significativos, aos quais eu voltarei depois. Vou me eximir dessa leitura, ela consta do relatório que eu encaminhei a Vossas Excelências. Digo que a Vice-Presidência da República, que também foi ouvida, ao prestar as informações solicitadas ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, suscitou a inadmissibilidade da ação, também sob o fundamento de que o pressuposto da omissão quanto ao dever constitucional de legislar ou adotar providências de índole administrativa versa a hipótese de violação direta do controle do texto constitucional. Diz que o Fundo Amazônia, por sua vez, conquanto traduz importante política pública ambiental, não retira seu fundamento de validade da Constituição. Afirma ser um instrumento decorrente de convenções internacionais materializados em conta bancária específica para a captação de recursos necessários ao financiamento de projetos direcionados ao combate do desmatamento da Amazônia brasileira. E, nessa linha, entende que os modelos de constituição e governança do fundo, acordados com os doadores internacionais, não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Explicita que ao Conselho Nacional da Amazônia Legal compete coordenar e acompanhar a implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal, em consonância com os decretos expedidos, e relata reuniões ocorridas com diversos ministros e governadores da Amazônia Legal para conhecer a realidade das ações desenvolvidas e ainda com o objetivo de identificar as ações a serem executadas como parte de um plano de preservação ambiental da Amazônia. E, dentre as medidas adotadas, ressalta... Quem fala é a excelentíssima ministra relatora do feito, a ministra Rosa Weber, presidente do STF. Internacional e a condução das negociações para o restabelecimento da governança do Fundo Amazônia. Nesse contexto, afirma inexistir qualquer omissão da União no tocante às medidas administrativas para o restabelecimento do Fundo Amazônia. Foram admitidos no feito, na qualidade de amici curiae, o Laboratório do Observatório do Clima, o Instituto Alana e o Conectas Direitos Humanos. Robustos argumentos, dados, estatísticas e informações de projetos vinculados ao Fundo Amazônia foram apresentados na fase postulatória do processo,
como demonstrado em relatório anterior, que também fiz juntar aos autos. E aqui eu rememoro, em síntese, esses dados todos a que antes havia exposto. Prossigo noticiando que convoquei a audiência pública, que se realizou nos dias 23 e 26 de outubro de 2020, com o objetivo de ampliar o quadro informacional do processo, debater as alegações apresentadas e esclarecer as controvérsias identificadas acerca da operacionalidade e a implementação do Fundo Amazônia na geografia regional. Para cumprir os objetivos propostos, eu dividi o debate em 2 blocos. O primeiro, concentrado nas discussões sobre as ações de planejamento e fiscalização adotadas pelos órgãos e entidades responsáveis pelo combate ao desmatamento e proteção do bioma. E o segundo, direcionado ao debate sobre os dados oficiais acerca da situação fática em que inserida a Amazônia Legal, tendo em vista a enorme controvérsia que se estabeleceu nas diferentes manifestações juntadas aos autos sobre os índices de desmatamento, de queimadas, todos esses relevantes. Por isso, se tornou imprescindível a audiência pública. Eu fixei um conteúdo mínimo inicial a ser trazido por cada um dos convocados, fizemos perguntas direcionadas a pontos específicos, em decisão publicada em 2 de setembro de 2020, como método de racionalização da deliberação. Participaram dessa audiência pública os entes federados estaduais da Amazônia Legal, representados pelos respectivos secretários estaduais de Meio Ambiente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o Instituto de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Carlos Nobre, climatologista e ex-pesquisador do INPE, Ricardo Galvão, professor da USP e ex-diretor do INPE, Raoni Guerra Lucas Rajão, professor associado de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, o ministro de Estado da Defesa e o ministro de Estado do Meio Ambiente e também o BNDES. A todos eles eu renovo aqui meus agradecimentos. O Procurador-Geral da República, na manifestação juntada, manifestou-se ao fundamento de ausência de norma constitucional cuja eficácia demande a regulamentação, da proteção do espaço de livre conformação do administrador na implementação de políticas públicas e ambientais e da complexidade fática da questão ambiental no Brasil, em especial do contexto de desmatamento, e, por isso, sustentou o não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, bem como das alternativas sucessivas de ADPF e ADI. No mérito, afirmou a atuação positiva da União na consecução das medidas administrativas e normativas necessárias para a retomada do Fundo Amazônia e também fundamentou a análise acerca da suficiência ou não dessas medidas, no sentido de que não competem elas ao Poder Judiciário, que deve deferência às escolhas políticas em matérias abertas a modos de agir variado para a proteção do bem, como o direito ambiental. Eu transcrevo no relatório os principais argumentos defendidos no parecer, via
transcrição também da ementa, ou seja, parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Ainda registro que a Associação de Direitos Humanos em Rede, Conectas, o Laboratório do Observatório do Clima e o Instituto Alana, em petição conjunta, apresentaram manifestações na qualidade de amicicure, nas quais destacam, dentre outros argumentos, o regime jurídico brasileiro de garantia e proteção socioambientais, o quadro de direito internacional dos direitos humanos e dos direitos socioambientais, a abordagem de enfrentamento do problema e da litigância climática baseada nos direitos humanos e a necessidade de observância da estrutura de governança do Fundo Amazônia para seu efetivo restabelecimento enquanto política pública ambiental. O advogado-geral da União juntou um memorial final, no qual renova as preliminares e os argumentos de mérito já apresentados em sua primeira manifestação. Pedindo e renovando meu pedido de escusas pelo relatório, mas me sentindo na obrigação de explicitar todos esses fundamentos que não deixam de evidenciar a complexidade do processo, por se tratar de um processo estrutural. Eu dou por relatado o feito e agora passo a colher as sustentações orais. Senhores ministros, nós temos sustentações orais por parte, num primeiro momento, dos autores. São 4 partidos autores. Nós dividimos o tempo e teremos 7 minutos, dobrando naturalmente a possibilidade, teremos 7 minutos e meio para cada requerente. Seria isso, né? São litisconsortes ativos. Começamos pelo Dr. Miguel Felipe Pimentel Novaes, sustentação presencial pelo requerente Partido dos Trabalhadores. Pois não, doutor Miguel? Bom, inicialmente gostaria aqui de dar uma boa tarde à senhora ministra-presidente Rosa Weber, relatora dessa ação, a todos os ministros presentes, ministra Carmen Lúcia, ministro Sérgio Fachin, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, doutor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Gostaria também de saudar aqui todos os presentes, meus colegas advogados e, sim, senhores servidores. O relatório feito pela ministra-presidente demonstra o cuidado que foi dado a essa causa, que, de fato, se demonstra complexa e facilita a missão de nós, advogados, de condensarmos os argumentos nesse momento. Mas, de toda forma, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa omissão é decorrente da inércia do governo federal na gestão do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, como já bem dito, foi criado em 2008 e tem como objetivo fomentar projetos que previnam e combatam um desmatamento e aqueles que propõem a conservação e integração sustentável dos recursos naturais na Amazônia Legal. Os benefícios, ou melhor, a concretude do alcance dos objetivos do Fundo Amazônia já está devidamente consolidado nos autos. Mas destaca-se aqui apenas 3. O apoio a mais de 100 terras indígenas só pelos recursos desse fundo. O apoio a mais de 4.300 imóveis rurais com projetos de produção sustentável. E a inscrição no Cadastro Ambiental Rural de mais de 740 mil produtores. Criado em 2008 até 2018, o fundo vinha atuando normalmente. Em 2019, há uma interrupção. Com essa interrupção, então, paralisa-se os repasses dos recursos, a análise e aprovação de projetos. E, atualmente, segundo o INESC, com dados de 2021, há mais de 3 bilhões de reais represados no Fundo Amazônia. Enquanto isso, no orçamento federal, nunca se destinou tão pouco. Na imagem, advogado faz sustentação oral na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogado de pé. Sendo que os recursos destinados
Em segundo plano, parte da plateia. Uma poltrona ocupada. Executados. Esse tema já foi trazido aqui. Na pauta ADO 59, requerente PSB e outros. Ministros julgam a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia. A existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no nosso país, a partir do processo de cupinização institucional. Infelizmente, a situação do Fundo Amazônia não foge desta situação. Também temos aqui uma grave omissão do governo federal, que esta ação, excelências, destaca-se ajuizada em 2020. Estamos já no 10º mês de 2022 e ainda assim não foram adotadas as necessárias providências. Portanto, excelências, como bem dito no relatório, foi destacado pela Presidência da República, pela Advocacia Geral da União, pela douta Procuradoria Geral da República, acerca do não cabimento da presente ação, tendo em vista que não haver os direitos constitucionais aqui perseguidos não dependeriam de aprovação legislativa para serem concretizados, de tal forma que a execução administrativa dessas políticas públicas poderiam ser adotadas de diversas formas, não necessariamente de um ou outro caminho. Excelências, permitindo discordar de todas essas manifestações, a nosso entender, a omissão é patente, ela é inegável. E ela é demonstrada a partir da violação do próprio artigo 225 da Constituição, que outorga ao poder público o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, há um direito constitucional garantido, o direito ao meio ambiente. E há, por outro lado, uma obrigação atribuída ao poder público, a obrigação de defender e preservar. Essa omissão de defender e preservar, por óbvio, demonstra uma violação de uma obrigação abstraída diretamente do texto constitucional. É função, portanto, deste Supremo Tribunal Federal atuar pela efetividade da Carta Constitucional e dos direitos ali garantidos, como o direito ao meio ambiente. É necessária a superação do paradigma das constituições semânticas e o avanço em prol da garantia concreta dos direitos constitucionalmente previstos. Sobre o parecer da douta Procuradoria Geral da República, há que se destacar que, se é verdade que o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Executivo nas decisões sobre políticas públicas, também é verdade que o Poder Executivo não pode simplesmente permanecer inerte. Se existem vários caminhos possíveis de serem seguidos, a escolha certamente inconstitucional. Ministros julgam a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia, ADO 59, requerente PSB e outros. Ordenar que se retorne o funcionamento adequado do Fundo Amazônia. Assim, excelências, é necessária a concretização dos direitos constitucionalmente previstos para a construção de um amanhã. Sem essas atitudes, sem um esforço de toda a sociedade, e principalmente do Estado brasileiro, é possível que o futuro simplesmente não aconteça. Isso já foi também trazido, excelência, nesse Supremo Tribunal Federal, também na DPF 760, quando tratamos do ponto de não retorno, isto é, ultrapassamos o limite tolerável de desmatamento na região amazônica, sendo possível que, caso nenhuma atitude seja tomada, que aquele bioma nunca mais regenere e perca suas funções essenciais. Assim, excelência, o Partido dos Trabalhadores se manifesta pelo conhecimento e provimento da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão nos termos lançados em inicial. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes e passo a palavra também para... Quem fala é a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Doutor André Brandão Henriques Maimone, que falará pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente. Boa tarde, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República. Meu nome é Imagem aberta, advogado de pé na tribuna. E queria começar dizendo de algumas das omissões do governo federal. Homem de pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos, e esses decretos que extinguiram os veste uma beca preta sobre os ombros. Na opinião dos partidos autores, veste terno preto, camisa branca, gravata escura.
porque essa paralisação no funcionamento do Fundo Amazônia causa André Henrique, advogado. Irreparável violação aos preceitos fundamentais do direito fundamental das presentes e futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previstos no artigo 225 da Constituição. Também é omissa, a omissão é flagrantemente inconstitucional, porque fere o direito à vida, a uma vida digna, à saúde, bem como aos direitos dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais. Ministros julgam a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia, ADO 59, requerente PSB e outros. Do Fundo Amazônia. Através de atos normativos, em 2019 e 2020, o governo extinguiu os mecanismos de funcionamento, 2 comitês, o Comitê Orientador e o Comitê Técnico, como bem relatou a excelentíssima ministra presidente. O COFA já foi restabelecido na DPF 651. Contudo, sem esses 2 comitês, como está muito bem relatado, não é possível que haja uma plural e democrático funcionamento do Fundo Amazônico, como, de fato, não está acontecendo. A extinção desses comitês, excelências, aconteceu sem premissas fatuais e numa verdadeira campanha de fake news e de desinformação patrocinada pelo Ministério do Meio Ambiente e por grandes autoridades governamentais do governo federal, que não escondeu sequer nessas intenções a de desproteger o meio ambiente e, sem prévio aviso ou diálogo com os envolvidos no Fundo Amazônia, surpreendeu a todos, a comunidade nacional e internacional, especialmente os estados e os parceiros do Fundo. Isso resultou na suspensão dos repasses. Bem, desfazendo as fake news que foram proferidas, na verdade, o Fundo tem uma gestão com Ministro julgou a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia, ADO 59, requerente PSB e outros. Nos anos de seu funcionamento, teve sempre pareceres positivos sobre sua gestão das avaliações minuciosas do BNDES, das auditorias anuais do Tribunal de Contas da União e das auditorias externas semestrais às quais se submeteu. Portanto, não é por essa razão que mais de 3 bilhões de reais estão retidos e o meio ambiente brasileiro, especialmente o amazônico, está se degradando a olhos vistos. Essa retirada total da sociedade civil, da composição dos comitês, a exemplo dos comitês, também foi objeto da DPF 651, porque houve uma centralização na composição desses comitês por componentes da União. Esse é um aspecto importante da ação. Excelências, houve um comprometimento total do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, na região amazônica, que era financiado pelo Fundo. Ações de restauração, ações de preservação e unidades de conservação e áreas indígenas foram comprometidas. Esse ato aumentou vertiginosamente a degradação ambiental na Amazônia. Os estados brasileiros, da região amazônica, através do consórcio que eles participam, têm procurado remediar as dificuldades da obtenção de recursos nas diversas ações necessárias à preservação. O desmonte do Fundo Amazônia, excelências, e as consequentes omissões dos deveres da União revelam uma desconformidade do motivo e do objeto que poderia justificar a alegada discricionariedade ou mesmo alegar as omissões acontecidas. Poderia-se alegar, como acontece no processo, que o governo está fazendo diferente, está fazendo de um modo não convencional, ou ainda assim está cumprindo os deveres de proteção. Mas esse não é o caso, infelizmente. Primeiro porque o desmonte do fundo afeta preceitos fundamentais relativos à pessoa, ao meio ambiente e princípios como da razoabilidade e da racionalidade. E não é o caso de autorização de discricionariedade, senhores ministros, senhora ministra, especialmente porque o desmonte que foi feito não persegue o interesse público. Os resultados do aumento, há um resultado da alegada discricionariedade, que é o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas,
o aumento da degradação ambiental. Os resultados, portanto, não permitem conectar os supostos motivos que ensejariam as mudanças na forma de lidar com o meio ambiente. Não há link com os resultados advindos das omissões. O resultado deve ser sempre de preservação, de proteção do meio ambiente, o que deixou de acontecer. Ao governo cabe, de modo inexcusável, a persecução do bem comum. E não se pode abrir mão das competências que tem e deixar de utilizar um mecanismo essencial e recursos importantíssimos, como os do Fundo da Amazônia. Agir o poder público contra os deveres constitucionais que lhe cabe é uma inconstitucionalidade qualificada. Pretende-se, portanto, excelências, o reconhecimento da omissão da administração federal relativamente ao Fundo Amazônia. O fundo foi e deve continuar a ser o importante instrumento de cooperação interna e internacional e o que permite e permitiu um incremento essencial à proteção da Amazônia e também essencial para a captação institucional de recursos pela União, pelos estados... Ministros julgam a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia, ADO 59, requerentes PSB e outros. Desse modo, pede-se seja determinada a União que se abstenha de, através de novas condutas omissivas, de paralisar o funcionamento do Fundo Amazônia e se abstenha de utilizar os recursos disponíveis no fundo, os referidos mais de 3,5 bilhões de reais, para outros fins que não aqueles previstos no Decreto 6527 de 2008, que instituiu o Fundo Amazônia, e assim, restabelecendo-se os mecanismos de funcionamento do fundo, se respeitem os procedimentos de acesso aos recursos antes estabelecidos. Muito obrigado e boa tarde. Agradeço ao doutor André. E agora passo a palavra, também para a sustentação oral presencial, ao doutor Felipe Santos Corrêa, que falará pelo requerente Partido Socialista Brasileiro, PSB. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, servidores desta corte. Venho aqui trazer as considerações do Partido Socialista Brasileiro em relação aqui a esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Já me valendo aqui do minucioso relatório trazido pela ministra-presidente, aqui trata-se do Fundo Amazônia, um fundo, um mecanismo muito bem articulado, criado pelo Estado brasileiro para o recebimento de valores, tanto de origem externa como de origem interna, que pôde, durante vários anos, a partir de 2008, trazer Felipe Santos Corrêa, advogado. O fomento de projetos de advogado sustenta de pé na tribuna. Dos recursos naturais. Na pauta ADO 59, requerentes PSB e outros. Ministros julgam a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia. Portanto, o que se aponta nessa ADO, no caso, são condutas do Estado brasileiro no sentido de desarticular por completo o Fundo Amazônia e terminar por sua completa inércia, paralisação, deixando represados em valores atuais mais de 3 bilhões de reais. Em que momento se dá esta paralisação do Fundo Amazônia? No momento de um aumento desenfreado do desmatamento no bioma amazônico, um aumento de mais de 76% do desmatamento do período de 2018 a 2021. E é importante ressaltar que esse desmatamento tem se dado de forma ainda mais grave em terras indígenas e áreas de conservação ambiental. Portanto, como já dito aqui, o bioma amazônico passa, neste momento, já próximo de um ponto de não retorno, momento no qual o bioma não conseguiria mais se recuperar ao seu estado inicial, no momento tendo já mais de 20% do território desmatado. Também, em que momento se paralisa o Fundo Amazônia? No momento em que o Estado brasileiro descumpre reiteradamente todas as metas climáticas assumidas em acordos internacionais, mesmo sabendo, com um consenso científico, de que o desmatamento pode levar a consequências de ordem de crise hídrica, prejuízo às atividades econômicas, indisponibilidade de alimentos e desastres ambientais, como tem crescentemente se observado no país.
Para além da questão ambiental, também é importante destacar que as chocantes imagens da Amazônia brasileira em desmatamento, em queimadas, que tem se observado ultimamente, levaram, inclusive, ao fim do financiamento, com a desarticulação dos comitês, fim do financiamento por estados estrangeiros, e não só, como também o presidente da França, reagindo, afirmando que iria se opor ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, diante da inércia do governo brasileiro em atender suas metas climáticas, suas metas de preservação ao meio ambiente. Portanto, como bem ressaltado pela ministra-presidente, se trata de uma ação de natureza estrutural, não se trata aqui de uma questão pontual relativa apenas a uma simples inconstitucionalidade. Aqui, já me filiando ao que foi dito pelos colegas anteriormente, trazendo um ponto específico relativo à violação ao federalismo cooperativo e ao pacto federativo, também com a paralisação do Fundo Amazônia. Como se sabe, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, extinto e já restabelecido através da DPF 651, é um órgão tripartite composto por representantes do governo federal, dos governos dos 9 estados da Amazônia Legal e de entidades da sociedade civil. Portanto, note-se que a paralisação do fundo e o represamento desses valores, através de condutas do governo federal, acaba por atingir os demais entes federativos da Amazônia Legal, especialmente aqueles da Amazônia Legal, que se encontram desarticulados e sem o recebimento de recursos para o fomento de projetos esses já exitosos e trazidos aqui à exaustão nos autos e, sobretudo, durante a audiência pública. Importante destacar aqui, trazendo como precedente dessa corte, a CO 3329, também de relatoria da excelentíssima ministra Rosa Weber, no qual reconheceu-se a inconstitucionalidade do contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, uma vez que esta paralisação, este contingenciamento desse fundo, também ofendia o Pacto Federativo e o modelo de federalismo de cooperação, uma vez que a segurança pública é dever de todos. Proteção ao meio ambiente, como se sabe, também é dever de todos e de todas as esferas do Estado. Então, o mesmo raciocínio pode se aplicar aqui, a este caso, uma vez que o represamento das verbas do Fundo Amazônia, que deveriam estar sendo efetivamente repassadas para os estados que cuidam dos projetos na ponta, ocorre em prejuízo do financiamento desses projetos e, em situação final, da proteção e preservação ambiental, que é dever e competência de todos. Portanto, aqui se aponta também, como se aponta na inicial, violação ao Pacto Federativo e ao modelo de federalismo cooperativo. Aqui, por fim, é importante destacar, excelências, que a presente ação não trata de um pedido de pressão orçamentária, não trata de qualquer discussão entre preservação ao meio ambiente ou desenvolvimento econômico. Aqui se trata de uma omissão deliberada do Estado brasileiro em aplicar recursos disponíveis para projetos de preservação ambiental. Não se pede aqui para que se abra espaço em orçamento, não se pede aqui para que paralise nenhum tipo de atividade econômica, se pede apenas de que valores consideráveis, já na ordem superiores a 3 bilhões de reais, sejam direcionados a projetos de preservação ambiental, como já dito aqui dessa tribuna pelo colega, o artigo 225 da Constituição Federal demonstra que a liberdade de conformação, a liberdade do poder público em implementar políticas públicas não se trata de uma escolha, se trata de um dever. A única escolha o único dever e escolha que não pode ser tomada aqui é a inércia. E, diante desses fatos, verificamos também que a paralisação do Fundo Amazônia está inserida num contexto maior de desmonte de todas as políticas ambientais observado pelo Estado brasileiro nos últimos anos. Como já trazido aqui a esta Corte, em diversos casos, e muitos casos já corrigidos ou obstados por essa Corte, cita-se aqui muito brevemente, medida provisória que previa a regularização de terra sem a necessidade do procedimento licitatório, decreto que altera a composição do Fundo Clima, decreto que trava a tramitação do processo sancionador ambiental, lei de liberdade econômica que flexibiliza o processo de licenciamento ambiental, resolução CONAMA 500, que fragiliza aspectos relativos
à proteção de restingas e manguezais e outras questões. Decreto que permite a construção de empreendimentos sobre cavidades naturais subterrâneas. Decreto que permite o incentivo e a ampliação do programa de garimpo, sobretudo na região amazônica. Portanto, é um contexto aqui de evidente desmonte e evidente desapreço à questão ambiental, como observado no país e como já reconhecido por essa Corte em outras oportunidades. Portanto, Excelências, já finalizando minha manifestação, gostaria de pedir o provimento da ADO nos termos da inicial. Muito obrigado, boa tarde. Agradeço ao doutor Felipe Santos Corrêa e passo a palavra à doutora Moara Silva Vaz de Lima, que também, em sustentação oral presencial, falará pela requerente Rede Sustentabilidade. Quem fala é a ministra Rosa Weber, presidente do STF. Excelentíssima senhora presidente, relatora dessa DO, ministra Rosa Weber, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, colegas, servidores, boa tarde. Falo pela Rede Sustentabilidade, dando continuidade à sustentação dos meus colegas. Rememoro aqui a fala da jovem e potente liderança indígena Chai Suruí na plenária da COP26. A Terra nos diz que não temos mais tempo. Não é 2030, não é 2050, é agora. E, de fato, não temos mais tempo. Enquanto isso, o governo federal, em flagrante omissão, deixa parado, represado no Fundo Amazônia, mais de 3 bilhões de reais. O Fundo Amazônia é uma das mais bem-sucedidas iniciativas para financiar ações de combate às emissões provenientes do desmatamento. Um importante instrumento no combate das mudanças climáticas. O custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. É conhecida a frase da ex-ministra do Meio Ambiente, então de Moara Lima, advogada. O Fundo Amazônia, pela mão de muitas pessoas, foi a imagem, mulher aqui, de pé na tribuna. Mulher de pele morena clara, cabelos cheios, caracolados, abaixo dos ombros, veste preto, maquiagem leve, usa óculos de grau. Amazônia, quando estava ativado, ele serviu na pauta ADO 59, requerentes PSB e outros. Ministros julgam a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo da Amazônia. 65% das terras indígenas na Amazônia, entre tantas outras atividades, como foi minuciosamente destacado no relatório. Esses mais de 3 bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados nesses projetos e em tantos outros, estão parados, sem proteger a maior floresta tropical do nosso planeta. Como bem destacou o cientista Carlos Nobre, a Amazônia caminha para o ponto de não retorno e o processo de savanização não vai permitir o reparo. E é justamente por isso que estamos aqui pleiteando que esse valor seja liberado para o investimento e o financiamento do cuidado da nossa floresta. Excelências, como já sustentaram os meus colegas que me antecederam e como já está consolidado no entendimento dessa Corte, o ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, mas o artigo 225 não para por aí. Ele diz que é dever da coletividade e do poder público preservá-lo e defendê-lo para as futuras gerações. E é nessa parte final que eu quero focar. O artigo 225 evidencia a necessidade de um pacto intergeracional, ministro Barroso. Esse pacto intergeracional envolve todos nós, sobretudo o governo federal. Excelências, a Constituição garante e determina que todos nós temos dever de garantir e de contribuir com esse pacto. O ex-ministro Carlos Aires Brito disse: os magistrados não governam, o que eles fazem é evitar o desgoverno quando para tanto são provocados. Nesse momento, vemos a importância dessa Corte. Excelentíssima ministra Rosa Weber, aqui é o último ponto de batalha, é a linha de frente da defesa daqueles que, por a sua idade ou por não terem nascido ainda, não podem estar nessa tribuna ou nas cadeiras do Congresso Nacional defendendo um modelo de sustentabilidade que lhes garanta dignidade, segurança climática e equilíbrio ambiental. Excelências, não podemos retroceder. Quando falamos do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sequer podemos ficar parados, temos que progredir.
Quando falamos desse pacto intergeracional, então, falamos também do princípio da vedação do retrocesso, do dever de progressividade, e o artigo 225, esculpido na nossa Constituição, ele está interconectado com todos os outros direitos fundamentais. Eles são interdependentes, integram o mínimo existencial, como os meus colegas já sustentaram aqui, do direito à vida, à saúde, à segurança alimentar, do acesso à água. A omissão do governo federal não pode ser tolerada, portanto, pois estamos diante de um risco irreversível, como já foi dito, chamado ponto de não retorno. A omissão também coloca em risco a integridade do sistema climático. Essa omissão coloca em risco os povos indígenas e as comunidades tradicionais da Amazônia. Essa omissão coloca em risco a nossa biodiversidade, a fauna e a flora da região. Como bem destacou a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia no início do julgamento da pauta verde, verbo não é verba. É inadmissível que, com uma canetada, a boiada passe por cima da Constituição, das garantias e direitos fundamentais, passe por cima da Amazônia, passe por cima dos seus povos tradicionais, passe por cima dos povos indígenas. É inadmissível que, com a despensa abarrotada de alimentos, a criança fique morrendo de fome enquanto a despensa está trancada. Sendo assim, excelências, por entendermos que a Constituição Federal, os tratados internacionais e os direitos fundamentais não podem ser ignorados, pela certeza que só podemos ter vida digna em um ambiente ecologicamente equilibrado e a importância da Amazônia para garantir esse equilíbrio e combater a crise climática que já nos afeta, que pedimos que vossas excelências conheçam e julguem procedentes a presente EDO. Obrigada. Agradeço a doutora Moara. E agora vamos ouvir a sustentação oral da interessada União, pela doutora Isabel Vinchon Nogueira de Andrade, secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União. Presencialmente, até 15 minutos, doutora Isabel. Excelentíssima presidente, relatora, ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, senhora secretária da sessão, senhoras advogadas, senhores advogados aqui presentes, servidores. Na oportunidade deste julgamento, a Advocacia Geral da União vem trazer as suas contribuições a respeito de tema de tão grande relevância a ser julgado no âmbito dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que trata da temática ambiental. Na imagem, no centro da tela, mulher de pé na tribuna, pele branca, cabelos lisos, longos, veste preto, usa óculos de grau. Uma vez que as providências na pauta ADO 59, requerentes PSB e outros. É certo o dever da União e do poder público como um todo na concretização dos princípios constitucionais da promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como preceitua o artigo 225 da Constituição. Contudo, as alegações da inicial, no entendimento da Advocacia Geral da União, dizem respeito ao funcionamento do Fundo Amazônia, notadamente para a adoção de providências administrativas decorrentes de atos infraconstitucionais, não envolvendo diretamente uma omissão quanto ao cumprimento de um dever constitucional. Como pontuou a douta Procuradoria-Geral da República em parecer ofertado nos autos, o que se pretende nesta ação direta, abro aspas, são formas concretas de atuação administrativa do poder público não previstas no texto da Constituição. Por esse motivo, a presente via não se mostra adequada no entendimento da AGU. Passando ao mérito em causa, a AGU defende que não há omissão inconstitucional quanto à atuação do poder público federal, considerando os projetos custeados pelo Fundo Amazônia, que estão em andamento, e as medidas que vêm sendo adotadas para a construção de um consenso com os atores internacionais, dada a natureza eminentemente consensual do fundo. Segundo informações do último mês de agosto, houve desembolso de recursos do Fundo Amazônia entre 2019 e o presente ano de 2022, que superam 400 milhões de reais para projetos em curso, em favor de governos estaduais, municipais, também da União e de entidades da sociedade civil.
Consoante informações recebidas pela AGU, somente as novas operações foram suspensas pelo BNDES em função deste impasse nas negociações entre os governos do Brasil e dos países doadores a respeito da governança do fundo. Destaco que o Poder Executivo Federal tem envidado esforços para promover um melhor modelo de gestão do Fundo Amazônia, inclusive junto aos principais doadores internacionais. A revisão da governança é necessária e busca maior eficiência, o maior controle sobre a utilização dos recursos, transparência e visibilidade nos resultados gerados na implementação de investimentos em prol de uma efetiva melhoria no meio ambiente. Nessa direção, já apontava a auditoria realizada pelo maior doador do fundo, o governo da Noruega, sobre o período de 2017 a 2018, indicando a necessidade de novas alternativas. De forma presencial, sustentação oral da doutora Isabel Vichon. Vem buscando fazer. Ministros julgam a ação em que se questiona a suposta omissão da União em repassar recursos para o Fundo Amazônia ADO 59, requerentes PSB e outros. E considerou satisfatória a execução dos recursos do Fundo Amazônia. Todavia, o Tribunal de Contas da União teceu considerações, teceu recomendações para o seu aperfeiçoamento, notadamente sobre o acompanhamento e a execução dos contratos. Já em 2019, o levantamento feito pelo controle interno do Ministério do Meio Ambiente reforçou a necessidade de reestruturações da governança e dos meios de execução para o atingimento dos objetivos do fundo, ou seja, para assegurar que os investimentos revertam efetivamente em resultados de preservação ambiental. Esse é o contexto que justifica a busca por uma melhor governança no Fundo Amazônia. Porém, qualquer proposta de melhoria no modelo de gestão do fundo demanda o consenso, em especial dos atores internacionais, além do alinhamento com o BNDES, que é o gestor do fundo. E no contexto de reorganização de uma nova política de Estado para a Amazônia Legal, houve a instituição, por meio do decreto número 10.239, em fevereiro de 2020, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e o tema do Fundo Amazônia passou a ser conduzido pela Vice-Presidência da República. Tão logo instalado, o Conselho Nacional identificou como ação imediata a reativação do Fundo Amazônia e a identificação de fontes alternativas de financiamento internacional. Consoante informações prestadas pela vice-presidência, desde maio de 2020, vêm sendo realizadas reuniões institucionais para reativar operacionalmente o Fundo Amazônia e fomentar um estreitamento nas relações com os doadores internacionais. Apesar de todos esses esforços para a reestruturação do fundo, infelizmente, até o momento, não foi alcançado um consenso. Em fevereiro de 2022, houve um novo encontro com os embaixadores da Noruega e da Alemanha. Também houve o envio de um ofício para as respectivas autoridades em abril deste ano, solicitando uma manifestação formal dos governos à proposta do novo documento de projeto do Fundo Amazônia, que foi entregue em 2020. Todavia, foi constatado que persiste o impasse e não houve resposta dos governos estrangeiros. E superar esse impasse, ainda que indesejado, demanda uma prévia negociação, uma prévia aquiescência dos doadores, tendo em vista a natureza essencialmente consensual do Fundo Amazônia. Não há dúvidas, senhora ministra, senhores ministros, sobre a relevância dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia no contexto da concretização das políticas públicas de defesa do meio ambiente. E, nesse sentido, a União diligencia para restabelecer um consenso com os atores envolvidos, em especial os doadores internacionais. De todo modo, não se pode perder de vista a prerrogativa do Poder Executivo em sua decisão de natureza política sobre a reestruturação de instâncias administrativas responsáveis por políticas ambientais no país, mesmo porque o exercício do poder regulamentar é uma competência constitucional atribuída ao chefe do Poder Executivo. Registro que há outros mecanismos legais e administrativos que são, assim como o Fundo Amazônia, fundamentais para a política pública ambiental e que vêm sendo
implementados pelas instâncias competentes do Poder Executivo Federal. De forma breve, eu registro o novo Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, a Operação Guardiões do Bioma, com foco no combate aos incêndios na Amazônia, a reedição recente dessa Operação Guardiões do Bioma, com foco no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, bem como a Operação Verde Brasil 2, todas com significativos resultados da atuação governamental. E com essas considerações, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. A Advocacia Geral da União pede o não conhecimento da ação e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Muito obrigada. Presidente, Vossa Excelência me permitiria utilizar a faculdade regimental para dirigir uma pergunta à nobre advogada, que aqui representa a Advocacia Geral da União. Agradeço Vossa Excelência e cumprimento a nobre advogada, que já esteve nessa tribuna algumas outras vezes, honrando as suas tarefas. Eu escutei com a devida atenção e acompanhei lendo também o relatório de Vossa Excelência, e apenas, no plano dos fatos, gostaria de ter presente algo que captei, tenho anotado as sustentações orais, mas especialmente da sustentação oral da representante da AGIU. Gostaria de saber se estou com a conclusão no sentido correto. A sustentação oral de Vossa Senhoria admite, portanto, que há recursos... Quem fala é o excelentíssimo ministro Edson Fachin. ...ausência de consenso entre todos os atores envolvidos. Portanto, que há fundos inativos, que há recursos inativos. Isso é correto ou não? É a interrogação que tenho, presidente. Agradeço o questionamento de Sua Excelência, ministro Edson Fachin. Sim, os recursos foram suspensos para novas operações. Apenas as operações que foram autorizadas antes da reestruturação dos colegiados é que vêm sendo adimplidas. Então, o fundo vem pagando esses contratos que já foram firmados, né, antes da retirada. Quem fala é a doutora Isabel Vichon. Dos governos estrangeiros. Na pauta, DO 59, requerentes PSB e outros. Importante o ponto, ministro Fachin, porque é justamente aí que reside a controvérsia. Há os recursos, sim, mas eles estão apenas aqueles projetos que já haviam sido aprovados e que continuam a receber os valores correspondentes. Com relação aos demais, ficou suspensa a liberação desses valores. Acho que podemos fazer ainda uma sustentação oral antes do nosso intervalo. Doutor Gabriel de Carvalho Sampaio. Vou passar a palavra. Nós temos 3 amiticúrie. São Conectas Direitos Humanos, com o doutor Gabriel de Carvalho Sampaio, o Laboratório do Observatório do Clima, doutor Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, e o Instituto Alana, doutora Ângela Moura Barbarudo. Barbaruro. E cada um terá 10 minutos. Pois não, doutor Gabriel? Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora ministra-presidente, ministra Rosa Weber, a pessoa de quem cumprimento, os senhores ministros, a senhora ministra Carmen Lúcia, representante da Procuradoria-Geral da República, representante da Advocacia Geral da União, nossos colegas advogados, servidores e público que aqui nos acompanham. Nesse ato, represento a organização Conectas Direitos Humanos e, mais uma vez, retomamos a nossa trajetória enquanto amiga da Corte, no sentido Gabriel de Carvalho Sampaio, advogado. Com o Pacto Constitucional de 1988. Na imagem, homem de pé na tribuna. No dia posterior ao seu aniversário de 34 anos, também retomando o desafio, senhores ministros, que talvez tenham... Na imagem ao centro da tela, homem de pele negra, cabelos afros, usa óculos de grau. Veste um terno preto, camisa branca, gravata preta. Veste uma beca preta sobre os ombros. O desafio de trazer efetividade ao Pacto Constitucional, de tornar todos aqueles valores,
tudo aquilo que se depositou de esperança e expectativa naquela Constituição em medidas efetivas para que nós construíssemos a cidadania e o pacto com as gerações presentes e futuras. Esse desafio de efetividade se coloca ainda mais forte quando tratamos do assunto aqui discutido nessa ação. Nós estamos tratando de um tema que é ligado à emergência climática e a escolhas da administração pública diante dessa emergência climática. Seria possível dialogar, senhora ministra-presidenta, diante de uma situação de emergência, a possibilidade de um impasse ou a falta de um consenso com aqueles que contribuem com a formação de um fundo antes mesmo de uma negociação? Será que há lastro no pacto constitucional? Será que há lastro naquilo que diz o 225 da Constituição? Em firmar um compromisso com gerações presentes e futuras, tomando a decisão para depois se tomar as atitudes administrativas para solucionar o impasse? Nós não estamos diante de uma trajetória que se inicia no ano de 2019, com a decisão de alterar a composição do fundo ou de se paralisar a sua atuação. Nós estamos diante de um debate internacional que vem de longe, num debate internacional do qual o Brasil exerce papel fundamental na liderança dos países do sul global, dos países que defendem a floresta, em ter recursos daqueles que historicamente mais contribuíram para a atual crise. E a liderança em formar um fundo com a participação desses países, com recursos disponíveis para políticas públicas, ela não diz respeito apenas à trajetória do nosso país, à trajetória do constituinte Ailton Krenak, de tantos povos originários indígenas, aqueles que firmaram o pacto para gerações presentes e futuras. Ela diz respeito à atuação de países do sul global que depositam nessa metodologia, que depositam na importância de engajar todas as nações, inclusive aquelas que mais contribuíram para o atual estado de emergência climática, em contribuir financeiramente com a solução do problema. E isso só foi possível porque os países se comprometeram com uma governança, ministro Edson Fachin, uma governança democrática. Ora, só chegamos às conclusões relativas à emergência climática, relativas à importância que esse tema tem para toda a humanidade, graças à diversidade dos conhecimentos, graças à participação da sociedade civil em também contribuir para que se chegasse à conclusão de que esse é o maior desafio dos direitos humanos da nossa era. Porque desse desafio depende a nossa existência. Nós temos tantos desafios nos direitos humanos num país como o Brasil. O desafio do racismo, o desafio das desigualdades. E nesse tema, no tema da emergência climática, esses desafios se acentuam. As nossas desigualdades se tornam mais acentuadas quando a emergência climática toma proporções ainda maiores. Como se defendem os povos da floresta? Se organizam em grupos de guardiões. Senhor ministro Luiz Roberto Barroso, a sociedade civil se organiza para defender a floresta. Quantos nomes de pessoas, de indígenas, não foram mortos pela falta de políticas públicas, dos quais esses recursos seriam essenciais para tutelar o seu direito à vida? Quanto desses recursos não eram essenciais para que o Estado exercesse as suas funções? Aqui se repetiu muito o valor dos 3,3 bilhões em torno desse recurso, mas estamos falando desse montante, senhores ministros e senhora ministra, e esse valor poderia ser muito maior. Poderia ser muito maior a contribuição dos países em relação à construção dessas políticas públicas.
Se até o momento em que o fundo foi paralisado, nós chegamos a essa quantia, com mais de centenas de projetos, o quanto não se perdeu de tempo para que mais recursos estivessem disponíveis, para que mais políticas públicas fossem encaminhadas, para que mais proteção aos povos da floresta ocorresse. Será que estaríamos aqui diante de uma situação em que o país agora lidera não a discussão internacional, ocupa a posição de destaque na ausência das políticas públicas, na sua falência, na sua falta de efetividade? O país hoje encontra lugar de destaque, infelizmente, no negacionismo científico, lugar de destaque, infelizmente, nos números de desmatamento, lugar de destaque no descompromisso com a construção de uma democracia que reconhece o papel da sociedade civil, dos povos da floresta, dos mais afetados pelas desigualdades geradas por uma história de desigualdades. Infelizmente, esse lugar de destaque não cabe na interpretação dos valores e dos preceitos constitucionais. É por isso que essa ação merece provimento, mas, sobretudo, senhores ministros e senhoras ministras, merece provimento como um sinal importante da interpretação constitucional relativa ao tema da emergência climática. Assim como já se decidiu aqui pela liberação de fundos, considerando a inconstitucionalidade de decisões da administração pública, aqui também é importante que esta Corte, em compromisso com as gerações presentes e futuras, sinalize ou aponte o caminho para qualquer administrador público que possa ocupar espaço no nosso país, o espaço da administração pública no nosso país. Quando nós não avançamos diante do desafio de enfrentamento à emergência climática, um único dia sem avançar, significa um recuo extraordinário no tamanho da demanda que nós temos para proteger o planeta. Se não avançarmos, o recuo ele se expressa na perda de vidas, em várias dimensões. Na dimensão da tutela à vida, na sua geração mais elementar, como sofreram, infelizmente, e se abateram as vidas de Dom Phillips, de Bruno Pereira, que, quando desaparecidos, o Estado não dava resposta em relação à segurança dessas pessoas na floresta. Como se perdem essas vidas quando falta água num território indígena, quando povos originários sofrem as consequências desse não avanço. O recuo inconstitucional no uso de recursos essenciais para políticas públicas, ele afeta as várias dimensões da vida, mas, sobretudo, afeta um pacto constitucional que nós precisamos honrar a cada dia. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Gabriel de Carvalho Sampaio, que falou pelo Amicus Curiae Conectas Direitos Humanos, e suspendo a sessão por 30 minutos nos termos regimentais.